Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. E você que me assiste, sabe que o Ponto Certo ama, adora e prestigia artes, cultura e inovação. A nossa convidada de hoje é uma artista visual, Helena Lopes, e nos acolheu aqui no ateliê dela. Muito obrigada, Helena, por nos receber aqui no seu ateliê de uma forma tão encantadora, para a gente poder começar um bate-papo. Bom, eu é que também estou assim agradecidíssima de estar aqui recebendo você, né? Recebendo a sua equipe, e porque para a gente que é artista é fundamental poder falar do trabalho, poder divulgar, e é a nossa função, não é? O trabalho ele só se completa à medida em que ele é visto. Isso é verdade. Helena, vamos aqui explorar um pouco. Conta um pouco da sua trajetória, porque sempre quem está nos assistindo fica com aquela curiosidade, né? Mas quem é essa artista? Qual foi o caminho que ela trilhou? Conta um pouquinho da sua história, como é que você veio parar em Brasília, como é que a arte surgiu na sua vida. Pois é, eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei muito, mas em São Paulo, eu nasci em São Paulo e vivi em São Paulo até mais ou menos menos de 35 anos, 32, 33 anos de idade. E em São Paulo eu era secretária executiva de companhias, trabalhei em 3 companhias americanas. Vim para Brasília acompanhando meu marido, já tinha 2 filhos, a Eliana com 3 anos e o Maurício com 9 meses, quando nós chegamos aqui. E Brasília, assim, para mim, a profissão, né? Era um cerradão na década de 70, gente. Década de 70, era uma poeira vermelha, era lindo o cerrado. Era um negócio assim apaixonante. A gente olhava à distância, tinha aquele mato balançando, sabe? Aquele balanço, aquele ritmo no ar. E a vegetação de cerrado, as árvores, elas eram fantásticas, porque hoje a gente quase não tem mais. Difícil a gente achar, pelo menos dentro da cidade, dentro do plano piloto, mesmo aqui no lago, se encontrar uma árvore do cerrado. Toda torta, toda retorcida, cheia de furos, uma coisa assim que me encantou. E aí as crianças foram para a escola. A cidade não tinha opções de fazer, éramos muito poucas pessoas. E eu sempre quis fazer artes plásticas. Aí prestei vestibular para a UNB e passei e comecei então a frequentar o curso. Exatamente, levava as crianças para a escola e assistia às minhas aulas. Terminava as minhas aulas, pegava as crianças da escola, voltava para casa. Então era uma coisa que deu assim um super ritmo. O meu tempo de universidade foi muito bom, muito útil. E veja, e uma coisa engraçadíssima, eu tinha já 35 anos, provavelmente isso, até uns 36, e os meus coleguinhas 18, 19. Mas essa interação é boa. Maravilhosa. Eu falava assim, gente, como eles são criativos, e eu toda emperrada. Porque eles eram realmente, assim, tinham uma capacidade de qualquer coisa se transformar em arte, em princípio de alguma coisa. E eu penava para fazer isso, porque eu já vinha com... Veja, já vinha com restrições, não é isso. Eu já vinha com uma vida que tinha que ter uma certa lógica. Não, eu tinha uma casa para cuidar, filhos pequenos para cuidar, um marido para atender a vida
dele, da casa, não, marido e mulher, essa coisa toda, e eles tinham uma liberdade enorme, então tinha toda essa diferença. Mas foi assim um período dos mais gostosos que eu já passei. E aí eu consegui, nessa ocasião, terminando o bacharelado, eu consegui fazer um projeto com uma das minhas professoras, a quem eu realmente devo a ela o fato de ser artista, uma americana chamada Kathleen Siddick, que ainda mora no Brasil. E aí eu sempre gostei, o meu trabalho é muito gráfico e eu começo a minha vida profissional fazendo gravura em metal. E aí nós bolamos um projeto de conseguir uma bolsa junto do CNPq para especialização. Mas qual era assim, o nosso maior objetivo? Nosso maior objetivo era adequar o ateliê, que estava já muito precário, tá? Ele precisava de uma reforma, a gente precisava de uma prensa nova, precisava de uma caixa de breu nova, precisava de várias coisas dentro do ateliê. E a nossa ideia, e a gente já tinha começado de forma improvisada, a abrir o espaço para não alunos, para a comunidade. Então, a nossa ideia era abrir um ateliê livre. As pessoas se inscreviam, tá? Elas tinham responsabilidades no uso e estávamos sempre juntos, conversando, porque a vida de ateliê é uma coisa estupenda, de troca, de perguntas que você pode fazer para uma pessoa que está do seu lado, que está te vendo, e que às vezes ela nem vai te dar uma resposta, ela vai falar qualquer coisa que deu na cabeça, que passou na cabeça naquele momento, mas que na realidade ela está te dando uma informação preciosa, assim, preciosa para aquele exato momento. Coisas bobas assim, eu falo assim, puxa, não deu certo, eu vou ter que queimar de novo essa placa. Ah, queima, mas aí você muda o tempo, você lembra do tempo que você fez, sabe? Então, eram coisas assim que iam agregando, né, e acontecendo. Nós tivemos esse ateliê funcionando muitos anos, eu acho que passou de 5 anos, talvez até mais do que isso. Então, era uma parceria da Universidade de Brasília e a comunidade local. Né? Local. Na década de 70, eu falo isso, Helena, porque eu nasci em Brasília. Então, muito criança na década de 70, era pequenininha, mas eu me lembro, assim, desses espaços, porque Brasília é uma cidade espaçosa. Muito. Só que eram espaços totalmente vazios, né? Nós tínhamos ali o Congresso Nacional, ali a Esplanada, a Catedral, as quadras, algumas quadras, não eram todas as quadras, né? Residenciais. A Zanorte a gente ainda não tinha. A Zanorte tinha o comecinho, tinha a Desbrávia, até a Desbrávia ali, né? Isso. 3, 4, né? E o restante era muito desse cerrado. Muito, então, muito. Eu vejo assim, se você pôde trabalhar com a comunidade, aí tinha, lógico, a UNB, né? A Universidade de Brasília. Universidade de Brasília. Que ela se inicia, embora mais embaixo, né? Mais próximo do lago, às margens do lago, ela se inicia ali na 3 e vai até o final da Zanorte. Até o final da Zanorte. A UNB, realmente, a universidade, ela tem um campus assim enorme. E o interessante é que desse grupo que a gente fez, né, de ateliê livre, surgiu meu primeiro realmente empreendimento. Nós começamos a ter uma produção de boa qualidade. E nessa ocasião começa, paralelo a isso ainda na década de 90, a Feira de Antiguidades do Gilberto Salomão. E que, por sinal, existe até hoje. Existe até hoje. Mas naquela época ela tinha todo ela tinha todo um glamour, porque ela era o único espaço que a gente tinha de encontro
sim, quase que cultural. Olha que legal. E nós conseguimos uma banca nesse espaço, na Feira do Gilberto, e começamos então, eu e a Anícia Borman, que hoje está no Ceará, nós começamos a fazer uma banca de venda de gravuras. E uma venda de gravuras, e tínhamos o nome de Círculo da Gravura. E a coisa mais importante que eu acho que nós realmente fizemos é que nós, naquela ocasião, década de 90, nós começamos isso na década de 90, 89, acho que 91 mais ou menos, nós tínhamos uma única galeria na cidade. E as pessoas não tinham o hábito de ir a galerias, porque nós só tínhamos uma. Assim, quando alguém precisava de alguma obra de arte, se deslocava a São Paulo, ao Rio de Janeiro, muitas vezes ao Nordeste, Minas. E foi um espaço que muitas pessoas adquiriram a sua primeira obra de arte com a gente. Era genial, porque as pessoas tinham medo de pegar no papel, naquela gravura, naquela obra de arte. A gente falava, não, olha, é só você pegar assim por baixo, tá vendo? Isso aqui é uma gravura em metal, olha a qualidade do papel como é, olha como é que é a linha. Helena, você é uma pioneira em Brasília. Eu sou uma pioneira. E é uma pioneira nas artes, olha só. Nós fizemos um trabalho assim, tão encantadora, né? Porque a arte, ela vem para embelezar, ela vem para colocar para fora toda aquela alegria, aquela expansividade, a criatividade, a imaginação que se tem dentro. E assim, é um prazer enorme. Tá? A função da arte, na realidade, é realmente, o artista é um privilegiado no sentido de trabalhar nesse universo mais sutil. Mas, assim, é para fazer, né? Alguém tem que fazer isso e o artista faz isso. Mas é para fazer com que as pessoas possam olhar aquilo que não é possível a gente perceber de outra forma. Tá? Que os espaços que nos circundam, as cores que nos absorvem, o espaço que é não o da realidade, mas daquilo que poderia ser. Nós, artistas, trabalhamos com o imaginário, com aquilo que pode ser. Terminando, nós trabalhamos juntas. Eu fechei a minha empresa em 2014. A Anícia saiu antes, nós nos separamos, porque ela foi para o Ceará para atender questões familiares. E lá ela também abriu um ateliê aberto à comunidade. Olha que legal. Deu continuidade. Deu continuidade. Àquele projeto inicial. Inicial. Na década de 70. 70. Em 2020, eu fiquei 6 anos sem trabalhar. Em 2020, eu volto a trabalhar e reformo o meu ateliê, porque ele estava quase que um depósito daquilo que estava sobrando na casa. E venho de novo com essa ideia é um espaço para atender, assim, fazermos muitas coisas em conjunto. Tá? A ideia é sempre essa aqui nesse espaço. Tá? A semana retrasada nós fizemos uma conversa, recebemos umas 25 pessoas e para uma conversa com um fotógrafo que passa 3 meses por ano num veleiro na Antártida e vai até a base brasileira e volta. E aí a fotografia dele é fantástica, gente. Fotografia de gelo, fotografia de água, fotografia assim que você fala, puxa, lindo esse mundo. Lindo, né? É uma arte. Mais também, longe, né? não? Porque é um olhar. É um outro olhar. Poder enquadrar aquele momento, aquela imagem, né? E ela transmitiu uma mensagem. Uma mensagem. Para quem observa. Helena, você está aí cheia de planos,
nós vamos já já chegar, mas antes de chegar aí, nas suas atividades, eu gostaria que você me falasse um pouco, porque você também é professora de arte. Me fala como é que funciona. Assim, eu amo essa questão da educação, porque também já fui professora universitária, e ainda sou. Volta e meia eu dou algumas aulas. Olha, eu acho que das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, eu me questiono muito, o que eu realmente gosto, o que eu não gosto, porque eu cheguei no momento da minha vida que eu tenho que prestar atenção com o meu tempo, não é? O que eu gosto, o que realmente me dá muito prazer. Dar aula me dá um enorme prazer. Não só a parte teórica, que eu procuro dar um mínimo, mas essa conversa, fazer com que os artistas entendam que ele tem que desenvolver uma assinatura. O que é isso? Não ficar pintando uma coisa aqui, outra ali, sabe? Essa coisa para atender uma exposição coletiva. Não façam isso com vocês, eu digo. Vocês atendam essas exposições, mas desenvolvam o tempo todo o seu trabalho. Qual é o teu assunto? Como é que você pode desenvolver esse teu assunto? Que material você pode usar? Qual é o teu suporte? A tua mão se dá bem com papel, a tua mão se dá bem com argila, a tua mão, você é uma escultora, você é uma pintora. É importante que a pessoa consiga descobrir o que realmente a fascina, tá? Porque um desses materiais te fascina. Ele é teu, é como se fosse alguma coisa tua, sabe? A tua mão é como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. É uma coisa assim... É a sua expressão, né? É a sua expressão. E então eu procuro muito caminhar, trilhar, fazer com que as pessoas entendam isso. E às vezes eu tenho resultado, sabe? Helena, agora vamos falar, né, dessas suas atividades aí, porque você está cheia de exposição, está lançando livro. Por onde você quer começar? Pelo livro ou pelas exposições? Pela ordem, tá? Primeiro vai ser o livro. Vamos lá. E depois é que começam as exposições. Os 4 eventos, aliás, foram 5, um já se realizou. Os 5 eventos giram em torno do mesmo assunto. Em 2019, eu fui à Polônia, conheci o lugar onde minha mãe nasceu e, passeando depois pela Polônia, fomos a um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E eu fotografei o piso e não o museu, e não aquilo que foi preparado para ser fotografado. Por que do piso? Porque o piso ele tinha uma cartografia no meu imaginário daquilo que realmente tinha acontecido naquele lugar. Era um piso cheio de manchas, de fissuras, de remendos, de materiais diferentes. Eles faziam uma cartografia no chão. Era como se você estivesse andando num mapa cartográfico de um determinado espaço. E eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de computação, tá? E aí, eu chegando em Brasília, eu fotografei. Essas imagens que estão aqui atrás fazem parte desse chão. E ali tem uma imagem que é realmente a do chão. Eles vão ver aqui, Helena. Nós estamos conversando, mas essas imagens vão aparecer. Tá. E aí eu fotografei, e aí eu trabalhei no computador. Mas foi tão engraçado, porque eu sempre escrevi anotaçõezinhas de trabalho, mas eu nunca escrevi, e sempre uma emoção ou outra, isso me emocionou por isso. Mas fazendo esse trabalho, eu trabalhei no Photoshop, que é um trabalho por camadas, de sobreposição de camadas. Cada camada me levava a uma emoção, a uma lembrança do que foi a minha vida como filha de imigrantes, e a coisas assim da percepção de como o ser humano vai conseguindo transmutar as coisas, vai conseguindo alguns se libertar da sua
das suas angústias, outros que permanecem dentro desses espaços mais fechados. E eu fui escrevendo e acabou dando um livro super interessante. Olha E aí, então... Que fantástico. Que fantástico. De uma viagem da sua percepção, daquela localidade, e até mesmo eu acredito que sentindo, né, a história daquele lugar. Ali. Interessante. Então, dia 15 agora de agosto e dia 18, nessas duas datas, cada um num lugar, eu vou fazer o lançamento do livro. Dia 15 de agosto, na Casa Albuquerque Galeria, a gente vai fazer um evento projetando um curta que nós fizemos sobrepondo camadas do Photoshop. Olha que legal. Super legal. E vai ter uma conversa com o Cristos Nóbrega, que é artista visual e professor na UNB. Ele trabalha muito com a questão da inteligência expandida. Então, nós vamos falar de como é que esse trabalho o meu trabalho foi todo feito usando computação gráfica e tal. No dia 18, ele é lançado oficialmente, o livro é lançado oficialmente na Travessa, na Livraria Travessa, no Casa Parque. Aí a conversa vai ser com Renata Zambuja. Dia 21 de setembro, abro uma exposição em Brasília com esse tema. É uma exposição tão grande, é uma fatia dessa exposição. Vai, então, dia 21 no Museu da República e dia 27 em São Paulo, na Unibis. Então, eu vou estar montando 2 exposições no mesmo dia, na mesma hora. Você está cheia de pique, de energia. De pique. E nas 2 exposições vão ter várias conversas. Tem algumas das pessoas que trabalham aqui comigo que estão preparando aulas específicas para determinadas idades, sabe? Vai ser um evento dessas coisas que eu gosto, não é? Maravilhoso isso. Minuto teu. Helena, o ponto certo está chegando no finalzinho, passa rápido, né? Passa. Mas eu gostaria que você falasse para quem nos assiste aí, manda um recado. Você já fez o convite aí para as suas exposições, para o lançamento do livro. E às vezes pode ter uma mulher, um homem que está nos assistindo e gostaria de entrar na arte. Eu acho que a função da arte, assim, nós artistas, quando a gente coloca, é realmente para motivar as pessoas a acharem uma outra forma de olhar o mundo, tá? E uma outra forma de olhar o mundo é realmente fazer arte, fotografia, pintura, cantar, dançar, porque o ser humano ele tem que conseguir ter a capacidade de se expressar. Não? A vida social, a vida comunitária, ela tem que ter regras, porque nós somos muitos. Sem regras, a gente não conseguiria sobreviver. Pelo menos é o que todo mundo acha. Eu acho que através da arte seria mais fácil. Mas é muito bom, gente. Vão ao teatro, vão às exposições, vão aos concertos. Se permitam enxergar o mundo de outra forma. Helena, muito obrigada por nos receber, tá? Foi uma conversa maravilhosa. Obrigada. Eu adorei. Obrigada. E você que está nos assistindo, gostou do programa de hoje? Fala se não foi um bate-papo gostoso e de muito conhecimento agregador para os seus valores. Até a próxima semana.